Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre um assunto e um tema e de uma forma um pouco diferente, porque eu vou falar sobre sonhos, como você ser um realizador dos seus sonhos e usando um pouco da minha história de forma resumida, como é que eu fiz algumas coisas na minha vida que pareciam impossíveis. Tá bem? Mas antes disso, eu te convido, aproveitando, para conhecer também mais no YouTube, no Instagram, me seguir no Telegram, conhecer a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso Finanças Pessoais. Mas muito bem, o que é essa realização de sonhos? Como você ser um realizador de sonhos, fazer aquilo que você deseja na sua vida, sem barreiras, sem crenças limitantes, sem o C. Então, assim, isso surgiu agora, hoje de manhã, hoje é dia 20 de setembro, um domingo, aqui é um dia especial, porque na minha terra se comemora o Dia do Gaúcho e tal, então é um momento diferente e me ocorreu de fazer esse vídeo também um pouco diferente. Então a questão básica é o seguinte, é saber quais são os seus sonhos, porque nós somos realizadores dos nossos sonhos. Eu falo de finanças, eu falo de comportamento, eu me dedico ao trabalho de aprender sobre como é que funciona a nossa mente e essa formação de coaching e mais a experiência financeira deu esse conjunto que eu me considero assim, puxa, eu tenho que ajudar mais gente, eu tenho que fazer com que as pessoas mudem. E nisso eu criei o que eu chamo não falei ainda, vou falar pela primeira vez aqui, a comunidade dos realizadores de sonhos. Esse é o meu objetivo maior no YouTube, no Instagram, na minha vida, nessa fase da vida. Então eu vou percorrer quais foram as fases da minha vida e aí você aproveita a fazer também uma avaliação, como é que você planeja isso, como é que você vive o seu dia a dia, como é que você planeja esse mapa dos seus sonhos, né? Porque tudo que nós fazemos, todos os nossos sucessos, nossas realizações, elas estão dentro de um mapa. Então assim, qual é o mapa dos seus sonhos? Como é que você tem isso num quadro, né, dentro de você ou fisicamente guardado? Então, isso é fundamental. Então, somos todos, realizadores, a comunidade dos realizadores de sonhos. Tá bem? Tá? Vou batizar com esse nome. Se alguém tiver um outro nome especial, por favor, deixe nos seus comentários aí. Bom, uma questão que é importante para a gente se situar quando vai fazer esse tipo de avaliação, de análise, é fazer aquela figura, eu fui, eu sou e eu serei. Tá? Como é que você se classifica nisso? No eu fui, eu lembro, por exemplo, da infância. Uma criança eu lembro muito claramente de alguns pontos importantes. Uma criança de 8, 9 anos tinha já alguns hábitos que eu não sei aonde que eu aprendi, porque na família ninguém me ensinou exatamente dessa forma, ou de alguma forma eu não me lembro. Que era o seguinte, todos os dias antes de dormir eu sentava na minha cama, né, criancinha lá, e fazia duas coisas. Eu queria ser o melhor na escola, e aí eu tinha o trabalho de estudar, estudava bastante, e eu tinha que sempre estar à disposição para ajudar os meus pais. Então essas eram as duas coisas. Aos 6, 7, 8, 6 eu não lembro, mas talvez 8, 9, 10 anos é mais ou menos isso. Aos 11 anos eu concluí o curso básico, na época, não sei, hoje é o básico, o estudo médio, enfim, não sei, mas lá tinha outro nome, era o básico, eu me formei e eu tirei o primeiro lugar de toda a escola, de todas as turmas da escola, e me escolheram até para ser orador. Na época tinha um cerimonial legal e tal, e eu fui lá, orador da turma, com 11 anos, tenho foto até hoje. Então, isso prova que, isso me provou, e assim, e vale para todo mundo como conceito, tá? Pelo menos essa experiência, que quando você tem um sonho, você tem um objetivo, quando você trabalha nisso, você alcança. De alguma forma isso percorreu a minha história, embora aos 15 anos, numa cidade do interior, na verdade assim, o filho mais velho de família pobre, com sete filhos, e eu, então, aos 15 anos fui trabalhar, meu primeiro emprego foi numa empresa de construção civil, eu era ajudante. Tá? Aos 15 anos. Aos 16, meu pai chegou para mim e disse assim, olha, meu filho, tu vais morar na capital agora, sozinho para a capital. E eu ri, achei maravilhoso, não sabia o que era. Então era um mundo totalmente estranho. 16 anos. 16 anos eu então aprendi como é que se convivia com uma sociedade de uma forma mais, digamos assim, educada. Estudei e aos 26 anos, 10 anos depois, passou um bom tempo, tá? Várias experiências aí, umas ruins, outras más, enfim,
26 anos eu era um gerente especial de um grande banco multinacional americano, com 26 anos. Então, assim, fruto de quê? Fruto do quê? De estudo, de metas e objetivos, de um sonho realizado. Eu estou resumindo isso aqui tudo, porque tem muitas partes pequenas que não vem ao caso para um vídeo rápido desse. Bom, seguindo, dos 26 em diante, tá, foi a fase, então, de várias construções, até os 40 anos, em que eu diria que foi uma fase de realizações. Então, todos os desejos que eu tinha, quanto que eu queria ganhar, eu definia, então, uma meta de renda, eu alcançava essa meta. Eu decidia, então, assim, do ponto de vista assim, de status profissional, e eu alcançava isso. Então, por aí, a realização desses sonhos se manifestavam por objetivo, por trabalho, por busca de conhecimento, enfim. Bom, só que tinha uma coisa, aos 40 anos, tá, eu tive uma tomada de consciência, como se diz, e eu percebi que o que eu ganhava, eu aumentava os meus prazeres, os gastos, e eu não fazia uma construção de patrimônio, por incrível que pareça. E foi a partir daí que eu mudei. Eu contei isso já em outros vídeos aí. Então, aos 40 anos. E a partir desses 40 anos, até os 50 anos, houve então uma mudança, onde eu consegui fazer formação de patrimônio. Eu viajei pelas cidades que eu acreditava quando era criança que só existia na fotografia, pelo mundo todo. Né? Eu passei por várias assim, organizações como consultor financeiro. Enfim. Bom, esses anos foram os anos de produtividade efetiva. O ganhar, o guardar, o investir e construir a vida que eu desejava e que não tinha materializado, do ponto de vista até de moradia. Eu visitava lugares que tinham as casas mais legais da minha cidade e achava que aquilo era uma coisa que estava muito distante. Até que, nesse período, isso se tornou algo assim, acontecendo. Por quê? Houve uma mudança de consciência, já existiam objetivos dentro de mim que faziam com que eu atingisse as minhas metas, trabalhando, enfim. E hoje, então, isso eu fui e eu sou, né, hoje, tá, seria aquilo que eu sempre sonhei do ponto de vista assim, de transmitir ao mundo, tá, fazendo as minhas consultorias, ajudando pessoas, já escrevi livros, fazendo palestras, enfim, essas coisas são o que eu sou hoje, que eu me preparei para fazer, para trazer. Daí a comunidade dos realizadores de sonhos, que é o nome que me ocorreu hoje, tá? E assim, bom, isso é o que eu fui. E o que eu serei, tá? Bom, esse é um projeto que está em andamento e que nos próximos meses, próximos anos, a gente vai estar falando aqui. Mas tudo isso está planejado, isso aí está mapeado, então esse é o mapa do sonho. Por que eu falei tudo isso? Não falei para destacar algo do meu ego, porque eu precisava mostrar isso em público. Não, nada disso. É só para dar um retrospecto de que quando se fala em sonhos e metas, independente da idade que se tenha, independente da renda que se tenha, independente das dificuldades de onde nasceu, da dificuldade da forma como a vida foi em algum momento da vida, tudo isso é uma coisa que vem para nos fazer crescer, para nos tornar maiores. Então, por conta disso, tá? Então nós estamos aqui. E concluindo então, os dois aspectos que importantes disso é que nós tenhamos sempre a capacidade de realizar, que nós temos a capacidade de realizar os sonhos, que tendo isso dentro de nós, eu, você e todas as pessoas que me acompanham, de uma situação que eu imaginava 3 anos atrás que eu não ia atingir, achava muito distante e impossível até. Hoje temos mais de 100, eu tenho mais de 120 mil pessoas quase acompanhando no dia a dia aqui no YouTube. Então, assim, essas coisas acontecem mesmo que a gente desconfie que elas existam, que sejam possíveis. Então, essa capacidade existe, eu queria dar esse testemunho. E o segundo ponto é que você, então, fazendo, dentro disso aqui, fazendo essa enrolação que eu fiz aqui, dizendo o seguinte, um outro ponto importante que é, quando a idade, né, os 40 anos, que eu falei antes aqui, 40 anos, 50 anos, 60 anos, você pode começar com qualquer idade. Isso é um ponto forte que está barrando um monte de pessoas. Bom, e concluindo então, com tudo isso que eu estou falando, já uma conclusão meio longa, é o seguinte, você é convidado para conhecer, então, o meu programa, onde está a comunidade, onde eu quero agregar a comunidade dos realizadores de sonhos, tá? Bom, me estendi um pouco mais, tá? Mas era isso, tá? Espero que isso tenha servido para uma reflexão de todos
E no mais, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.